A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Que bom que você está bem. Isto é o favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Isto é o desfrutar da graça do Eterno sobre nós. Estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo Panorama Bíblico. E hoje com a aula de número 7, que tem por título A Visão Panorâmica da Bíblia, e a Aliança Eterna. E hoje nós vamos nos concentrar sobre a visão panorâmica da Bíblia. É a aula de número 7. E vamos, antes, porém, fazermos uma oração. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, te adorar por esta oportunidade, Senhor, de aprender de Ti que é manso e humilde de coração. Obrigado pelo propósito que é encontrar descanso para a minha alma por meio do conhecimento da Tua Palavra. Assim sendo, Senhor, quero invocar o Teu Espírito que é santo, para que Ele possa cooperar conosco, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa nos convencer a colocar os Teus princípios encontrados na Tua Palavra em prática nas nossas vidas e nós glorificarmos o Teu nome, Senhor, por meio das nossas atitudes, no nome de Jesus. Amém? Bem, querido, vamos lá. Mas antes, porém, deixa eu falar uma coisa para você. Não sei se você já se inscreveu no nosso canal. Se não se inscreveu, se inscreva, querido, para nos ajudar. Veja bem, para que esse conteúdo ele possa alcançar mais vida, possa impactar mais vida, possa tocar mais vida por meio das redes sociais, por meio do YouTube. Se você puder, se inscreva, amém? E desde já eu te agradeço e que Deus te abençoe, amém? Visão panorâmica da Bíblia. Querido, para nós estudarmos, para facilitar o nosso estudo da Bíblia, nós vamos estudar a Bíblia por período, por dispensações, e se nós não conseguirmos distinguir esses períodos, essas dispensações ou épocas, como queira, dentro da Bíblia, com certeza vai ficar difícil de nós termos uma boa compreensão da Bíblia Sagrada. Os períodos ou dispensação, eles são definidos em ordem cronológica ao longo da história da humanidade. E isto vai facilitar o meu e o seu entendimento, a nossa compreensão. Veja bem, querido, nós sabemos que Deus é que criou o tempo. Querido, Deus da eternidade passada, Ele cria o tempo. Deus cria a luz e chama a luz de dia. Deus cria, ou melhor, já existia a treva, e a treva Deus chama ela de noite. E nós podemos ver isso, essa criação do dia e da noite, justamente em Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. Veja bem, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde de manhã do primeiro dia. Ou seja, no primeiro dia da criação, Deus criou o dia, criando a luz, e deu nome a esse período de dia, e a treva que já existia, ele deu nome de noite. E nós vamos ver que Deus, ele vai continuar criando, e quando chega no versículo 14, a Bíblia vai dizer que Deus ele vai criar luminares no céu para separar dia da noite, para que o dia e a noite sejam por sinais, estações, dias e ano. Olha o que diz o versículo 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus,
para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para tempos determinados e para dias e para anos. Amém? Tá. Querido, quando Deus cria, na realidade, Ele está fora desse tempo que Ele está criando. Ele está criando. Tá? Nós vemos nessa figura chamada tempo, que Deus cria, tá? A palavra eternidade. E vemos que a palavra eternidade, ela está envolvendo esse tempo, tá? Porque Deus, Ele, antes da eternidade, tá? Deus já existia. Então, podemos dizer, né, aqui usar para o nosso entendimento a eternidade passada e a eternidade futura. A eternidade passada, Deus cria, né, o tempo. Veja bem, querido, nós, os seres humanos, né, estamos sujeitos aos termos presente, passado, futuro, mas Deus não está sujeito a esses termos de tempo, passado, presente, futuro. Para Deus, tudo está pronto. Tudo é presente. Tá? Para nós, é difícil nós entendermos esta situação, pois não faz parte da nossa experiência. Tá? Não faz parte. Veja bem, se Deus falasse a nós e se manifestasse, né, em termos de eternidade, nós não poderíamos entender, nós não íamos entender nada. A verdade é que Deus, né, tem que nos falar em nossos termos, que Ele criou, tá? Para que nós possamos entender, pois nós somos seres limitados. Tá? Veja bem, se nós perguntássemos aqui o que é a eternidade, tá? Com certeza nós iríamos responder que a eternidade é algo que nunca teve começo, né? Por quê? Tá? Como a eternidade nunca teve começo, para o ser humano é mais lógico que tudo tem começo. Tá? Para nós, na nossa mente, tudo tem um começo, mas a eternidade não tem começo. Tá? Bem, nós iríamos dizer que a eternidade é algo que nunca terá fim. Né? Como a eternidade não tem fim, né? Para nós, o ser humano, é mais fácil acreditarmos que tudo tem um fim. Tudo nasce e morre, tudo começa e termina, tá? Eu sou o princípio, eu sou o fim, tá? Nós sabemos que Deus ele é autoexistente, Ele sempre existiu e Ele nunca deixará de existir. Deus já era Deus antes dele criar todo o universo, tá? Entenda uma coisa, que Deus está fora do tempo, tá? Deus já criou, tá, todas as coisas fora do tempo, tá? E criou justamente o tempo para colocar as coisas dentro dele. Tá? Para Deus, querido, tudo está pronto, tá? Mas aqui, né, no tempo, no espaço, tudo está se desenvolvendo, né? Tudo está se desenrolando para o ser humano. Né? Veja bem, Deus é onisciente, você sabe disso. O que é ser onisciente? É que Deus sabe todas as coisas. Você sabe que Deus é onipresente, e ser um ser onipresente quer dizer que Deus está em todo lugar. Você sabe que Deus é onipotente, e ser onipotente é entender que Deus pode todas as coisas. Quando Deus criou tudo, Ele não estava sujeito ao tempo. Deus não começou criando as coisas e depois ficou esperando como se existisse presente, né, passado e futuro. Isto é, nós é que vivenciamos esses termos de tempo. Para Deus não. Tudo que Ele cria é presente. Para Deus tudo está pronto. Ele anuncia o que vai acontecer antes das coisas acontecer. Nós vemos no Salmo 139, melhor dizendo, né, que Deus já nos conhecia antes de nós nascermos, tá? E tudo o que nós iríamos fazer ou vamos fazer. Nós vemos o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 2,7, né, que a sabedoria de Deus foi pré-ordenada antes do século.
Olha o que diz aí em 1 Coríntios 2,7. Nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha, então nós vemos Deus criando o tempo. E agora, Deus vai criar algumas coisas, né, dentro do tempo. Uma delas é as eras. Né? O que é as eras? As eras é um tempo bem definido, né, ou um período, né, ao longo desse tempo que Deus cria. Tá? Ou seja, e essas eras são marcadas por modificações geológicas profundas na Terra. Tá? E nós vemos na figura do tempo as seguintes eras. A primeira, a era da terra original, terra mineral. Gênesis 1:1. Você vai ver que Deus criou os céus e a terra. Tá? Você vai ver que Isaías 45:18 vai dizer que Deus não criou a terra para que ela fosse vazia e nem um caos. Deus criou a terra para que ela fosse habitada. Nós vemos em Gênesis 1:2, né? A terra está um caos, né? E está um caos por quê? Como já estudamos nas aulas anteriores, por causa do pecado que ocorreu no céu, né? Pois nós temos a era da terra vegetal, tá? Que é Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 27. Deus, né, construindo ou reconstruindo toda a terra. Tá? Aí então nós temos também a era do dilúvio, que é justamente Gênesis capítulo 7, né, versículo 6 ao capítulo 8, versículo 14. Tá? Essa época, essa era, né, é justamente por causa do pecado da raça humana nessa dispensação que vai ocorrer essa mudança geológica da Terra. Tá? E ainda nós vamos ter, né, dentro dessa era do dilúvio, né, no capítulo 10, no versículo 25, a divisão dos continentes. Tá? Está escrito assim, no versículo 25. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joctá, ou a divisão dos continentes, né? Ou seja, aquilo que era um bloco, né? Tá? Geológico, né? Tá? Ele começa agora a se dividir, tá? Em continentes. Aí nós temos a era do milênio. No milênio, o pecado será restringido, a terra será farta, será renovada, né? O homem vai viver novamente muitos anos, né? Tá? Olha o que diz Isaías 35, versículo 1 e 2. O deserto é o lugar solitário, e o lugar solitário se alegrarão disso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará a glória do livro. Se lhe deu a excelência do Carmelo e Sarão, eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Né? A terra, né, justamente, né, tendo um renovo, sendo farta novamente. E nós temos também a era do fogo eterno. O pecado será liberado, né, para haver o juízo eterno. Olha o que diz o apóstolo Pedro no capítulo 3, né, do versículo 7 a seguir. Mas os céus e a terra, que agora existe pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Bem amado, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão
que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, em que os céus em fogo se disparão e os elementos arderão, se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Essa é justamente, a era do fogo eterno. E depois nós temos a era da nova terra. Apocalipse 21, no versículo 1, a terra é a habitação final do homem em comunhão com Deus. Apocalipse 21, 1. Eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Observe, queridos, que nunca existiram as eras proterozoica, paleozoica, mesozoica e cenozoica, as qual faz parte da doutrina falsamente chamada ciência. Deus não é contra a ciência. Aqui se trata de uma doutrina falsamente chamada de ciência. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo no versículo 20 e 21, do capítulo 6 de 1 Timóteo. Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores, vão e profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja contigo. Veja bem, querido, Paulo está chamando a atenção de Timóteo para essa falsa doutrina, que vem com cara de ciência, definindo as eras geológicas da Terra, ok? Tome muito cuidado. E também dentro do tempo nós vamos estudar as dispensação, o período, ou época, mas eu gosto muito mais do termo dispensação, porque somos uma igreja que cremos na dispensação. Dispensação é um período de tempo bem definido, querido, na Bíblia Sagrada, que determina as formas diferentes de Deus se relacionar, de Deus se revelar ao ser humano ao longo da história da humanidade. Nas dispensações, Deus age num plano bem organizado, num plano contínuo e num plano claro. Nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, tudo isso programado, elaborado antes da fundação do mundo, e com o propósito, com o objetivo único de resgatar o homem, de resgatar esse planeta Terra. O propósito é esse. Nós vamos ver que toda vez que vai acabar uma dispensação, ou um período, ou uma época acaba, vai sempre existir um juízo da parte de Deus. Veja bem, querido, nas dispensações nós vamos ver Deus apresentando o seu plano ao ser humano. E também vamos ver Satanás apresentando um plano ao ser humano muito parecido com o plano de Deus. E com o propósito de confundir o homem, com o propósito de desviar o homem do caminho de Deus. Deus tem que intervir para prosseguir
né, com o seu plano redentor, com o seu plano salvador, resgatador do homem. A Bíblia diz que ninguém vai frustrar os planos de Deus, os desígnios de Deus. Tá? A Bíblia diz que ele fará todos os seus conselhos até o fim. Olha o que diz Isaías 46, o versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que coisa linda, né, querido? Tá? Deus, ele anuncia o fim desde o princípio. Querido, nós podemos até pensar, será que Deus erra? Será que Deus, ao errar, ele tenta fazer de outra forma porque não deu certo? Tá? Aí Deus muda porque não deu certo? Claro que não. Tá? É Deus agindo através do tempo e revelando um único plano, de Gênesis a Apocalipse. Tá? Desde o primeiro instante, após a queda do homem ali no Éden, tá? Deus estende a mão, né, para o homem, né, para arrancá-lo da mão de Satanás. Tá? Estava lá por causa da queda. Tá? Agora, por causa dessa queda, o homem se tornou escravo de Satanás. Tá? Isto é a prova, né? A Bíblia vai mostrar que há começo, que há meio e há fim. Nós vemos que Gênesis 1:1 e Apocalipse 21:1, tá? Nós vamos ver em Gênesis 1:1 que Deus criou os céus e a terra. Apocalipse 21:1, eu vi um novo céu e uma nova terra. Então, Deus criou o céu e a terra, agora há um novo céu e nova terra. Ou seja, o início, o meio, essa transformação, esse resgate de Deus para um novo céu e uma nova terra. Querido, os dois últimos capítulos da Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, descreve sucintamente como que é esse novo céu, como que é essa nova terra. Vai descrever como ele é. Tá? Entre Gênesis 1:1 e Apocalipse 21:1, vamos ver Deus resgatando o homem através desse seu plano maravilhoso, redentor. Amém? Querido, Deus, por sua onisciência, sabia do que iria acontecer dessa forma, né? Porém, Deus conseguiu, né, criar seres livres, tá? E onde Deus deu um livre-arbítrio a esse ser. E ele não poderia intervir nas escolhas desse ser, como nós já estudamos na aula passada. Agora Deus está executando um plano de forma perfeita, onde no final nós teremos uma criação perfeita, ou seja, o homem voltando para Deus e se tornando, né, aquilo que Deus tinha criado, para aquilo que Deus tinha criado. Né? Um homem sem possibilidade de pecar e de cair novamente. Nós vemos, né, em todo o início, né, de cada dispensação, Deus revelando ao homem a sua vontade. E essa revelação, ela é bem organizada, bem planejada, como tudo aquilo que Deus faz, é perfeito. Tá? E ela vai se manifestar sobre 3 áreas. Tá? Na área do governo. Né? Na área do governo, está lá, né, orientado como o homem deve governar a terra, como o homem deve governar os seus bens, como o homem deve governar o seu país. Na área da palavra, né, está lá bem organizado, né, o que o homem deve proclamar,
o que o homem deve falar, tá? E na área da adoração, né? Está ali muito bem, né, orientada, né, para a forma de como o homem adorar a Deus. Tá? As épocas, ou dispensações, ou período, da revelação do plano de Deus aos homens são, né, primeira, tá? Primeira dispensação, a dispensação da inocência. Ela vai iniciar com a criação do homem, né? E Deus colocando o homem no jardim do Éden, né? A inocência envolvendo esse homem, essa mulher, e vai terminar essa dispensação com a queda do homem e o julgamento do homem, ali no capítulo 3 de Gênesis. Qual que foi o juízo dessa dispensação? A expulsão desse casal, né, de Adão e Eva, do Éden, o banimento deles do Éden. A segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, tá, que é um período entre a expulsão ou banimento do homem do Éden até o dilúvio, tá? Ou seja, de Gênesis 3:7 a Gênesis 7:2. Tá? Esse homem agora, ele conhece o bem e o mal, porém ele decide pelo mal. Tá? E o juízo nessa dispensação foi justamente o dilúvio. A terceira dispensação, meu querido, é a dispensação das nações, né? A dispensação da autoridade humana. Ela começa em Gênesis capítulo 9, versículo 11, e vai até, né, Gênesis capítulo 11, versículo 9. Ela vai abranger o tempo entre o final do dilúvio até a construção da Torre de Babel. Tá? Ou seja, tá? Agora o homem, ele se volta contra Deus. O juízo, qual que foi o juízo? A confusão das línguas. A quarta dispensação, que é a dispensação da promessa, tá? Que vai de Gênesis capítulo 12 a Êxodo capítulo 1, tá? Ela começa justamente com a promessa dada por Deus a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas Deus agora vai exigir desse homem a fé. Tá? E termina justamente com o cativeiro do povo de Deus no Egito. Tá? Bem, a quinta dispensação, a dispensação chamada a dispensação da lei, tem o início com a entrega dos mandamentos, né, de Deus lá no Monte Sinai, né, Monte Horebe, Êxodo capítulo 19, e vai terminar justamente com a morte de Cristo no Gólgota, né? Quando Jesus diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O juízo dessa dispensação, da quinta dispensação, dispensação da lei, foi a diáspora, né, do judeu pelo mundo. E Deus já tinha profetizado isso, né? Se eles rejeitassem a Jesus, se eles não aceitassem, né, se eles não cumprissem, né, eles seriam, né, dispersos pelo mundo. Olha o que diz ali no capítulo 28 de Deuteronômio, versículos 63 e 64. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e ali os servireis. A outros deuses que não conheceste, nem tu, nem os teus pais, ao pau e à pedra, e nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta dos teus pés terá repouso. Portanto, o que o Senhor ali te dará, coração agitado e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma.
Então, esse foi o juízo sobre, né, o povo de Israel na dispensação da lei. A sexta dispensação, que é a dispensação a qual nós estamos vivendo, que é a dispensação da graça, ou conhecida também como a dispensação da igreja, ele vem desde a morte de Cristo ali no Calvário, né, ele vai até ao arrebatamento da igreja. Tá? E nós vemos em Atos capítulo 2, né, a descida do Espírito Santo inaugurando a igreja, estabelecendo a igreja do Senhor, a igreja que ele vai arrebatar, né, em nome de Jesus. O juízo sobre essa época vai ser justamente o arrebatamento da igreja, tá? E a tribulação sobre aqueles que ficarem. A sétima dispensação, que é conhecida como a dispensação do milênio, tá? Ela vai ter início com a vinda de Jesus em majestade e glória. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono em sua glória. Tá? Também Apocalipse capítulo 11, tá? Capítulo 19, do versículo 11 ao 16, também cita a respeito. Né? E justamente essa dispensação vai terminar com o juízo, né? O juízo final, né? O juízo do trono branco. Né? Apocalipse 20, do versículo 11 ao versículo 15. Tá? E assim segue, né, o eterno, imutável estado novo, né, do novo céu e da nova terra. Né? Apocalipse 21 e até o Apocalipse 22, versículo 5. Bem, o juízo, né, da dispensação do milênio será a destruição, né, pelo lago de fogo, né? Vão ser lançados no lago de fogo. Amém, querido? Então nós vimos aqui, né, Deus criando o tempo, dia, a noite, anos, vemos Deus criando, né, as eras, criando as épocas ou dispensações, né, para que facilita para o homem, né, entender justamente o mover de Deus na Bíblia Sagrada. Amém, querido? Em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, quero te louvar por cada um dos meus irmãos que têm estudado conosco, Senhor, e que vão ouvir esta mensagem. Que o Senhor possa despertar, possa dar fome, ó Deus, a ele, para que ele possa buscar mais de ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Um beijo no teu coração e vamos em frente.